Boa noite, um prazer ter vocês conosco. Aconteceu um pequeno imprevisto e ocasionou nesse atraso, mas graças a Deus a gente vai dar início. Ainda faltam bastante pessoas para chegar que se inscreveram, mas a gente vai estar iniciando. Esse que vos fala é o pastor Fábio, conhecido da maioria aqui, e outro pastor que vai trazer a palestra é o pastor Jaime. Nós somos pastores da Igreja Bíblica de Alto Santo. Quem não conhece, a gente fica ali no Pão de Açúcar, na rua Derson Bessa. Eu queria dar início orando, pedindo para que Deus venha abençoar esse momento a qual a gente vai meditar sobre esse tema tão importante que é finanças, na verdade. Mexe no bolso da gente, é uma coisa séria. E o nosso dinheiro também é algo também relacionado a Deus, né? Muitas vezes a gente pensa que dinheiro é do diabo. Não, o dinheiro também é dado por Deus. Então vamos orar. Senhor, te damos graça pela oportunidade de ministrar acerca desse tema tão relevante nos dias de hoje. Pedimos que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para sabermos como sermos mordomos fiéis acerca das coisas que o Senhor nos confiou. Que o Senhor possa abençoar, que a nossa mentalidade possa sair desse auditório transformada acerca desse assunto muito importante. Que o Senhor possa abençoar o pastor Jaime, que estará ministrando agora, em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai fazer uma pausa e o pastor Jaime vai sinalizar esse melhor momento da pausa. A gente vai ter um lanche. Era para ser um lanche, mas as irmãs são tão uma bênção de servir aqui da igreja que virou quase um jantar, mas aí vai dar certo. Boa noite. Eu acho que estamos organizados aqui. Vamos ter várias pessoas entrando no meio, mas vamos ficar aí. Finanças pessoais e liberdade financeira é o tema que estamos tratando hoje. Eu quero lhe apresentar João e Maria. Eles têm 2 filhos e 2 salários. Moram numa casa na cidade interior e eles estão pensando sobre dízimo, aluguel, luz, água, telefone, internet, feira, remédios, transporte. E ao receber o salário, eles pagam as despesas do mercantil e outras dívidas. E logo na segunda semana, talvez dia 11, 12, como estamos aqui, está faltando. Está faltando. Procurando já o próximo mês entrar, é? Já estão procurando, é? Acumulando dívidas para a próxima entrada, esperando receber o próximo pagamento. E parece que nunca estão livres do cenário. Parece que de vez em quando tem um bônus. 13º, parece que a despesa está só esperando acontecer. Ah, aí vou chegar 13º. Aí quebrou a peça. Aí, situação, parece meses melhores, tem meses piores, mas nunca é um mês muito bom. Os vizinhos de João Maria, eles têm 2 salários, é? Aliás, dobro, vamos dizer 4 salários. 4 salários, e apesar que tem um transporte melhor, quando chega no fim do mês, está na mesma situação. Pagando as contas e esperando entrar pagamento para a próxima vez. Mesmo dobrado, é? Deixa todas as pessoas entrando. Já começamos, mas pode pegar crachá e coisa aqui. O que essas pessoas precisam é liberdade financeira. O fato é que estão vivendo, se não têm liberdade financeira, estão em escravidão financeira. Então vamos entender nosso vocabulário. O que vamos falar quando estamos falando? Liberdade financeira, escravidão financeira. Primeiro, vou só dar uma pausa só porque tem muitas pessoas entrando. Eu acho que já está na primeira página, sua apostila, já nas primeiras lacunas. Já está preenchida? Está preenchida, então você não tem nada para preencher. Mas liberdade financeira não significa ser rico. Não significa ser rico. Pois existem ricos que não têm
liberdade financeira. Liberdade financeira não significa não necessitar de nada ou poder comprar o que quiser, pois existem pessoas sem necessidades financeiras que podem comprar o que quiser, mas essas pessoas são escravos dos seus bens, escravizados. Para melhor entender liberdade financeira, vamos pensar sobre escravidão financeira. Tem algumas evidências sobre o que causa escravidão financeira, resultados, vamos dizer. Evidências de escravidão financeira, insegurança. Fazer sua própria segurança valorizando de forma exagerada coisas que eu tenho, coisas de posses, que podem ser tiradas de nossas vidas, e se está tirada, a pessoa, o que vou fazer? Insegurança. Outra coisa seria medo. Sentimento que temos ao perceber que nossos bens podem ser tirados e medo. Aquela tranca de novo, outro cadeado, outro sim, né? Medo, anseio, tensão emocional e física, resultado de pensar demais sobre problemas financeiros. Como eu vou pagar aquela conta? Como eu vou fazer isso? O que acontece se? E se doença chega? O remédio? Aquele anseio que leva para a perca de sono, a preocupação e a ansiedade pode nos tirar paz, sóssego, e nos levar, não pode dormir bem à noite. Ingratidão, preocupações financeiras tira de nós a habilidade de gozar e apreciar as coisas que Deus já colocou em nossas mãos, Deus providenciou para nós. Também temos escravidão, a necessidade que temos de proteger o que é nosso. Faz com que as nossas posses nos governam, em vez de nós governar os posses. Em vez de eu governar a finança está me governando. Em vez de eu dominar a finanças estão me dominando. Que leva também para inveja. É o desejo de ter o que outros têm. E nos rouba a habilidade de desfrutar o que eu já tenho. Amargura. Prova que amamos o dinheiro mais do que Deus. E nos faz ver Deus como um inimigo que permite que os nossos bens sejam perdidos. Evidência que amamos dinheiro mais do que Deus, é? São essa coisa. Temos também desilusão. Quando tentamos usar nossos bens para realizar os nossos sonhos, descobrimos que os pensativos, que tal objeto, tal coisa, tal dinheiro ia trazer felicidade e descobri que não. Eu pensei que ia dar mais felicidade, mais alegria, mais coisa, e eu descubro que não está dando o que eu pensei. Então, liberdade financeira significa que posso ser livre de todas as coisas nessa lista. Insegurança, medos, ansiedade, ingratidão, inveja, amargura. Tudo isso independente do meu ganho. Liberdade financeira significa que eu tenho. O que eu tenho? Controle sobre meus bens. Que eu tenho controle sobre meus bens que Deus me deu e não sou controlado pelos bens. É questão de quem está controlando. Sucesso financeiro. Sucesso, mas liberdade financeira significa controlar o que Deus tem me dado. Posso ser contente com o que tenho e não passo necessidade. Enquanto sucesso financeiro é realizar os propósitos para o dinheiro que eu tenho. Liberdade financeira mexe não somente com sua conta bancária, e sim também com saúde física, saúde mental e até emocional. E todas essas coisas estão independentes de quanto eu estou ganhando. Ou só de vez em quando. Tem perguntas? Está comigo? Aham. Está comigo? Alguns estão. Tá certo? Estou indo ligeiro demais? Pronto. Liberdade financeira é um resultado de aplicar princípios bíblicos sobre finanças. É responsabilidade. Então, nossa sessão não é só sobre finanças, e sim sobre finanças e a Bíblia.
Porque liberdade financeira é resultado de aplicar princípios bíblicos que eu encontro aqui sobre finanças. Liberdade financeira não começa na carteira, nem no banco, e sim na mente. A pessoa pode dizer, é problema mental? Não, não estou falando isso, não. Estou falando que começa aqui, e não começa com o que tenho ou não tenho. É sobre atitudes e pensamentos, não é problema mental, não. Mas começa aqui a situação. Liberdade financeira começa com atitudes corretas em relação aos bens e com planos em como usar os bens. Atitudes e planos. Então, com essa, a pergunta, para cada pessoa perguntar a si mesmo, será que tenho liberdade financeira? Eu estou mexendo com essas coisas de anseio, perca de sono, no final do mês está mais comprido do que o cheque que entrando, estou com dívidas, estou pensando em obrigações e como vou pagar, estou com preocupações. Será que os bens estão me controlando? Então eu vou só de vez em quando, faz um momento, vamos pausar, vamos baixar nossas cabeças e só perguntar a si mesmo. Só um momento de refletir. Será que eu tenho liberdade financeira? Não precisa balançar a cabeça, mas estou vendo algumas pessoas balançar a cabeça, não. Pessoas dizem, não tenho, pode olhar para cá, Algumas pessoas eu já notei. Pois então, esse curso é para falar sobre isso, Liberdade financeira. Vamos iniciar, então, com alguns princípios gerais, princípios de ganho e princípios de manejar. Primeiro, vamos pegar essa com a... Lembrar, eu gosto de usar acrósticos, então acróstico é moedas. Moedas. Vamos pegar 6 princípios para ganhar liberdade financeira. O money, todo mundo sabe já falar inglês? Money? É o grano, dinheiro. Money material pertencem ao Senhor. Os bens foram dados com propósitos. O entender o que significa piedade com contentamento. Decidir servir o Senhor. Acumular recursos e não tesouros. E sacar consciente do saldo. Então, vamos passar para esses seis princípios gerais sobre liberdade financeira. Então, você vai pegar mais ou menos onde estamos indo para essa acróstico, moedas. O primeiro passo para liberdade financeira é que? Primeiro, pertence a Deus. Liberdade. O primeiro passo é entender que Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Money e material pertencem ao Senhor. Money e bens, Vamos pegar alguns versículos. Ageu, capítulo 2, versículo 8, está aqui na tela. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Osaías 2 e 8. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Nós temos também Hebreus 11 e 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir as coisas que não aparecem. Se eu posso ver, é coisa que Deus criou. Pela fé podemos entender isso. Nós podemos entender que as pessoas que conhecem Jesus Cristo, 1 Coríntios diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fosseis comprados por preço, agora, pois, glorificar a Deus em vosso corpo. Falando sobre vida espiritual, mas Deus já nos comprou. Deus é dono de tudo. Deus lhe deu habilidades,
Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Este versículo foi um grande versículo na minha vida. Deus me mostrando de maneira especial que Deus é dono de tudo. Quando eu estava estudando na faculdade, no seminário para ser pastor, eu pensei assim, aqui são o que estou devendo. Tem que pagar o semestre, tem que comprar comida, tem que pagar isso aqui. E aqui, meu salário. E não bateu. Não bateu. E eu estava lendo um tempo sobre Ezequias, que ele disse na guerra, ele colocou tudo na sua cama perante o Senhor. Deus está vendo, os inimigos estão chegando. Eu vou fazer a mesma coisa. Então eu peguei papel e botei todas as coisas aí, e todas as saídas e entradas, é? E a oração foi assim, o Senhor Deus, o Senhor está vendo, a situação é essa. Eu posso só cuidar desta, porque o salário só cumpre essa, e o resto é contigo. Deus respondeu a oração. Sabe como? Desempregado. O que Deus estava dizendo para mim? Jaime, é assim não. Você não só cuida de um parte e deixa o resto comigo. Eu cuido de tudo. Eu dei seu trabalho, eu tirei seu trabalho. Eu sou Deus que sou dono de prata, de ouro e tudo. Eu dei você a força para trabalhar. Então, não é que você faz um parte e deixa o resto com Deus. Não. Deus é dono de... Deus é dono de tudo. Primeira coisa, eu tenho que entender que Deus é tudo, dono de tudo. 1 Coríntios 4:7. Pois quem é te faz sobressair? E que tens tu que não tens recebido? Resposta? Nada. E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não tivesse recebido. Eu tenho nada que Deus não me deu. Deus me deu trabalho, te tirou o trabalho, Deus me deu força para trabalhar, inteligência para saber como fazer as coisas. Nós lemos também em Mateus 6:26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Deixa eu voltar para a história, é? Eu orei assim, Deus tirou meu trabalho. 2 semanas depois, ganhei o trabalho. Só que eu pedi 2 semanas. Então, o salário era menos porque pedi 2 semanas procurando trabalho. Mas o próximo emprego foi um pouco melhor, mas não foi suficiente. Então, de novo, foi para colocar na lista, na cama. O Senhor está vendo o que eu posso... Não, o que o Senhor já providenciou pelo trabalho e as despesas são mais, eu estou precisando depender 100% no Senhor. Nada comigo. É tudo contigo, Senhor. Então, eu fui para pagar uma conta. Ah, você sabia não? Se você pagar antes da data, tem desconto. Ah, mudou a lista. Foi fazer. A pessoa diz, eu não sei porquê, mas Deus colocou meu coração para dar isso para você. Então mudou essa. Deus ficou ajustando menos despesa, mais no ganho, menos despesa, mais no ganho. No final do semestre, eu fiquei devendo nada. Também não tinha nem 2 moedas para bater no bolso. 0. Próximo semestre, a mesma coisa. Lista, mas está tudo nas suas mãos, Senhor. No final do semestre, devendo nada, mas também nem tem 2 moedas para dar um clique no bolso, é? Deus providenciou. Enquanto estava fazendo o quê? Aplicando princípios bíblicos sobre finanças. Mateus 6 fala sobre observar as aves, observar as plantas, observar os campos. Ele diz, busca primeiro o reino de Deus. É isso que precisamos fazer para isso acontecer. Embora que Deus é a pessoa que providencia tudo, Ele deseja usar
Você pode imaginar quê? O que Deus geralmente usa? Alguém chute para providenciar. O que Deus geralmente usa para providenciar? Não é difícil essa pergunta, não. Através de trabalho. Trabalho. Geralmente Deus usa trabalho. Você tem que trabalhar. Deus providencia pessoas com força para trabalhar, inteligentes para trabalhar. E geralmente Deus usa trabalho para providenciar. Pessoas empregadas, é? Deus geralmente não abre os céus e deixa coisas cair. Geralmente não acontece que pessoas estão dizendo, aqui dinheiro sobra. Geralmente Deus usa trabalho, é? Trabalho, é providência para me empregar. Mas tem outros recursos, é? Deus nos deu trabalho, Deus deu a inteligência fazer o trabalho, Deus deu a saúde fazer o trabalho, Deus deu a força para fazer o trabalho. Nós também temos recursos naturais. Deus criou minerais, Deus criou, fez a semente brotar quando eu estou plantando, Deus que faz a semente brotar. Deus também controla as circunstâncias, Deus as controla por meio de doações ou ganhos não esperados. Tudo podemos ver que veio do Senhor. Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Então vamos só pegar mais um momento, baixar as cabeças e vamos agradecer a Deus por tudo que está nas minhas mãos. Eu sou dono de nada. Deus é dono de tudo. Então vamos no seu coração agradecer o Senhor pelo seu trabalho, para o que você tem no banco, o que tem na despensa, e agradecer que Ele é dono de tudo. Só um momento aqui, cada pessoa orando silenciosamente. E Senhor Deus, várias pessoas aqui estão dizendo, eu não tenho liberdade financeira. E agora, Senhor, que nós podemos ganhar essa com esse primeiro passo, lembrando que o Senhor é dono de tudo. Eu estou com nada, realmente, porque tudo que eu tenho pertence a Ti. Os trabalhos que eu tenho, os esforços que eu tenho, foi presentes do Senhor, que deu força, inteligência. Tudo que temos pertence, Senhor. Ajuda o Senhor, ajuda-nos a lembrar que o Senhor é dono de tudo. Amém. Agradeço, Senhor, pelas coisas materiais nas suas mãos, reconhecendo que nada pertence a você para utilizar isso. Então, voltando aqui, primeiro ponto é money e matéria pertencem. De novo. Segunda coisa, os bens foram dados com propósitos. Os bens foram dados com propósitos. Liberdade financeira é um resultado de entender os propósitos de dinheiro. Já parou para pensar? Por quê? Por que Deus quer usar dinheiro? Escravidão financeira. Mas aqui, estou aqui, slide 41. Escravidão financeira é ligada com um mau entendimento dos propósitos do dinheiro. Deus não deseja que pessoas pensem que dinheiro foi dado para dar segurança, para estabelecer independência, para criar poder, influência. Muitas pessoas procuram, através de dinheiro, essas coisas. Mas essa não é a razão que Deus nos deu. Nós temos razões que Deus nos deu para providenciar o que necessitamos. E por questão de tempo, eu não vou ler, mas você tem os versículos escritos aqui, é? Mateus fala que Deus deu para providenciar o que necessitamos. O que a gente necessita, conforme Mateus 6, é comida, bebida, vestuário. E eu acho que pode incluir um teto. O que precisamos? O que precisamos é
Só isso. Estamos numa sociedade que pensa que precisamos muita coisa mais, é? Muita coisa mais. Pensa que eu preciso celular, que eu preciso energia elétrica, que eu preciso água encanada, é? Não só água busca, né? Que eu preciso essas coisas. Mas a lista de necessidade de coisas é poucas coisas. Comida, roupa, água e abrigo. E nosso mundo moderno já alterou nossos pensamentos sobre o que é preciso. E quando eu penso sobre Salomão, o rei Salomão era um dos reis mais ricos, talvez na história do mundo. E o banheiro dele provavelmente não tinha descarga. É? Era aquele banheiro fora de casa. É? Ele não tinha energia elétrica. Salomão, com toda a sua glória, não tinha papel higiênico. Eu lembro sobre papel higiênico porque há alguns anos atrás, talvez ninguém aqui tenha idade para lembrar, mas quando foi entrando o Plano Real, eles colocaram uma lista de coisas de taxa de luxo. Eu pensei comigo mesmo, eu não preciso preocupar porque eu não tenho tanta coisa de luxo. Até que eu vi na lista papel higiênico estava na lista. É luxo! Pois Salomão, em toda a sua glória, não tinha. É luxo, é? Ele não tinha carro, ele não tinha moto, não tinha bicicleta, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha gás butano. Salomão, em toda a sua glória, não tinha geladeira, nem liquidificador. Mas a gente pensa que precisamos tantas coisas que a gente realmente não precisa, é? Nós temos muitas ideias do que eu preciso e o que não preciso. Então, Deus nos deu dinheiro para providenciar o que eu preciso e também muita coisa além. Muita coisa além do que eu preciso. Deus quer que pessoas dependem dele para o que necessitem e não dependem dos recursos financeiros. Que eu não vou para a despensa. Não, eu lembrei. Deus já colocou as coisas na despensa, porque Ele é dono de tudo. Eu não estou dependendo aqui, estou dependendo no Senhor. Ao perceber que eu preciso depender no Senhor, isso vai me ajudar a crescer em amor, gratidão e contentamento. Gratidão. Eu tenho tanta coisa. Quem aqui tem liquidificador na sua casa? Quem tem papel higiênico? Todos nós temos, é? Quem já agradeceu o Senhor por isso? Eu hoje não fiz, né? Mas realmente, pensa assim, é para ter gratidão, dependendo dos recursos. E fica com amor. Deus nos deu dinheiro para confirmar direção. Confirmar direção. São 87 falou isso. Decisões em nossas vidas. Porque a falta de dinheiro pode ser uma maneira que Deus usa para confirmar não devemos comprar tal coisa. Porque falta dinheiro. A falta de dinheiro é uma maneira que Deus usa para nos direcionar. Uma pessoa com muito dinheiro pode ter mais dificuldade em discernir o Senhor guiando através de finanças, porque ele tem condições, mas não é a melhor coisa. Enquanto a pessoa que não tem, Deus já está guiando através deste meio, é? Por isso que Deus deu a administração para os ricos. Em 1 Timóteo, sobre não fica dependendo, não fica confiando em dinheiro. A natureza humana sempre deseja ter mais. Mais uma coisinha. Deus deu a Adão o mundo inteiro. Ele queria aquela árvore. O mundo inteiro. Menos uma árvore. Adão queria. A gente sempre deseja uma coisinha a mais. É? Deus usa situações financeiras para nos proteger de coisas perigosas em nossas vidas. Deus limita coisas em nossas vidas para o nosso bem. Para o nosso bem. Circunstâncias financeiras podem ser usadas para nos ensinar a ter paciência.
Daqui 6 meses eu posso comprar. Paciência. Viver de uma maneira controlada. Se Deus deseja usar a falta de dinheiro para confirmar o que não devemos comprar, você pode imaginar uma coisa que o diabo já inventou para desfazer isso? Alguém pode chutar uma ideia que Satanás já inventou para tirar a direção? É? Essa aqui no lado direito, Visa, Mastercard, é? Os cartões de crédito, é? Aqui tem um. Aí, é? Eu vou depender. Não. Ou Satanás vai dizer sim, né? Deus está dizendo não, porque você não tem condições. E Satanás diz, mas você pode. É? Deus nos deu dinheiro também para dar sustento para outros. Romanos 12, Provérbios 19. Deus quer que a gente ajude outras pessoas. Pessoas mais pobres assim. Deus quer isso. Também para confirmar, para nos conformar à imagem do seu filho. Deus disse para o crente que ele usa todas as circunstâncias para nos conformar à imagem de Cristo. Então Deus vai usar até a falta de dinheiro para isso. Ou até excesso de dinheiro para isso, é? Deus usa essas coisas. É um dos propósitos de ter isso. E também para ilustrar o poder de Deus. Uma ilustração do poder de Deus. Nós temos isso em Malaquias 3, Salmos 50. Mas o que eu penso em ilustração do poder de Deus? Eu penso essa um aqui. George Mueller. Ele cuidou de um orfanato na cidade de Bristol, na Inglaterra. E muitas vezes ele faltava coisas. Uma vez, de 2 horas de madrugada, ele estava pensando, eu não sei quantas crianças, alguns cento e algumas crianças, que vão precisar café da manhã e não tenho. Então, 2 horas de madrugada, ele levantou para orar. Deus, eu quero que o Senhor providencie isso. Deus, eu estou precisando disso. O Senhor não vai deixar esses órfãos ficar com fome. Então, quando chega a hora de café de manhã, todas as crianças sentaram ao redor da mesa, e diz, vamos agradecer ao Senhor pela comida providenciada. As crianças olhando, cadê? Orou agradecendo ao Senhor e acidente de trânsito lá fora. O carro de leite bateu o carro de pão. Ei, houve um acidente aqui, vocês podem usar pão e leite? Podemos. Olha aqui. História após história após história. Para ilustrar a imagem, para mostrar o poder de Deus. Deus pode fazer isso, né? Deus pode fazer várias coisas para providenciar coisas. No fim da sua vida, nós temos registrado 25 mil pedidos específicos de oração desse homem aqui, com respostas específicas. 5 mil respostas chegaram no mesmo dia que ele apresentou o pedido ao Senhor. $1 não era pequeno demais para pedir. 25 mil não era grande demais para pedir ao Senhor. Ele pediu para coisas pequenas e grandes. É um exemplo de fé e oração. Ele também era pessoa com liberdade financeira. Quando ele morreu, não tinha nem duas moedas para bater no bolso. Mas Deus tinha providenciado, vez após vez, 25 mil, de uma vez, é? Uma coisa isso, é? Muitas coisas isso. O fato que é triste é, quando eu olho na geladeira e não tem leite, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui no celular, pedir um favor, comprar fiado ou vou orar? Qual a sua primeira resposta? Graças a Deus, se alguém responder orar, mas muitas vezes a nossa primeira resposta é fiado. É isso mesmo. Mercantil, ele providencia coisa fiado. Primeira vez a pessoa pensa logo nisso, em vez de orar. George Mueller podia ter comprado fiado, mas não fez.
assim, né? A gente nem pensa em pedir um milagre do Senhor para um pedacinho de pão. A gente logo pensa em negócio fiado, é? Triste que temos isso, é? Voltando aqui. Primeiro ponto, os bens pertencem ao Senhor, é? Bens foram dados com propósitos. Nós já ouvimos alguns dos propósitos. A terceira coisa é entender o que significa piedade com contentamento. Piedade com contentamento. Escravidão financeira é ligada com uma falta de contentamento. Também conhecida por palavra avareza. O pecado de avareza leva pessoas a fazer decisões financeiras que levam para escravidão financeira. Que leva para isso. Lemos em nossas Bíblias sobre a palavra contentamento. Liberdade financeira é resultado de entender e viver contente e sem avareza. 1 Timóteo 6:6 diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Mais uma vez. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Aqui é uma coisa chave. Chave para a segurança financeira. Piedade com contentamento. Para examinar mais perto disso, esse versículo está no meio de várias coisas. Antes desse versículo, nós temos: você, porém, homem de Deus, fuja. E tem uma lista de coisas para fugir. Nos versículos 1 a 5, sobre doutrinas falsas, sobre outras coisas que eu devo fugir. E depois tem versículo 6 que diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E depois disso, versículos 7 para 11 fala sobre busca, justiça, piedade, fé, amor, perseverança. Então, fugir dessa, ir atrás dessa. E aqui no meio tem esse versículo que fala sobre piedade com contentamento. Eu devo fugir de doutrinas falsas e buscar isso. O que é piedade com contentamento? Vamos olhar nesse texto de 1 Timóteo. Vamos ver que o contexto, condição para lucro e piedade, contentamento, é uma condição muito mal entendida. Reconheça as condições, precisam ser aprendidas. Observa uma barreira pregada hoje. Também tem acróstico lucro, que você pode pegar. Acho que essa aqui não está na sua apostila, mas tem essa aqui que vamos pegar isso. O apóstolo Paulo fala em versículo 3 sobre pessoas que não concordavam ou ensinavam uma doutrina diferente da doutrina da piedade que Jesus ensinou. A doutrina da piedade é a doutrina de como viver a vida cristã. Como que eu devo viver a vida cristã? A pessoa que não concorda com a doutrina da piedade é descrita como uma pessoa orgulhosa, não entende nada, versículo 5. A pessoa que pensa que a vida piedosa é uma maneira para ganhar coisas para si mesmo. Aí fica mais moral, assim, se eu age dessa forma, as pessoas vão pagar melhor. O alerta para pessoas com essas doutrinas falsas se encontra no versículo depois, 7 a 10. O alerta do apóstolo Paulo para pessoas dessas é que devemos afastar dessas ideias. Mas no meio temos esse alerta sobre piedade com contentamento. Uma condição para lucro é piedade. Vamos levar o contexto, estão pegando isso. Piedade. Piedade é uma vida que imita o caráter de Deus. O que Jesus faria? Se eu estou fazendo o que Jesus ia fazer, eu estou andando uma vida piedosa. É uma vida verdadeiramente cristã. Devemos nos exercer piedade, tendo alvos de crescer na nossa fé, de ter uma vida que imita Cristo. Junto com isso é contentamento e lucro está ligado com essas duas ideias. Uma vida piedosa é uma vida de obediência. Obediência aos princípios bíblicos. Mas piedade não é a mesma coisa de obedecer uma lista de regras. Não, legalismo não é isso.
Uma forma de piedade que nega o poder é de afastar. Os falsos mestres, nos versículos anteriores, estavam dando lista. Você tem que fazer isso, isso, isso. Paulo diz, não, essa não é piedade. Essa é legalismo. Então, piedade está fazendo o que Jesus ia fazer e não só obedecendo uma lista de regras. É ligado com andar no Espírito. Deixa no Espírito controlar a minha vida. Está ligado com buscar primeiro o reino de Deus. E todas essas outras coisas serão acrescentadas. Buscando primeiro Deus. Se negar a doutrina da piedade, a Bíblia diz que tal pessoa ele já disse, orgulhoso, várias coisas, tem que afastar disso, né? Então, piedade é andando com Deus, andando com Jesus, fazendo o que ele queria fazer. Contentamento é mal entendida. Contentamento é uma condição, isso. Contentamento vem literalmente uma palavra que significa autossuficiente. Autossuficiente. Ela é traduzida dessa palavra grega, autacreia. E autos, nossa palavra autos nós temos para si mesmo, né? Autossuficiente, assim. E aqui significa suficiente. Então, essas duas palavras formam a palavra que é traduzida na nossa Bíblia, contentamento. Literalmente significa isso. Sim. Então, a palavra também é usada em 2 Coríntios 9:8 para dizer que o crente enchido com o Espírito tem tudo o que precisa fazer as boas obras, ou com o Espírito somos autossuficientes para viver a vida cristã. Quer dizer que o Espírito me capacita para viver uma vida piedosa. Eu não preciso tantas outras coisas porque já tem Deus. Eu estou autossuficiente. Com o Espírito, eu tenho o que preciso. A palavra de Deus, o Espírito, é suficiente. 2 Coríntios 9:8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. A ideia aqui é autossuficiente, tem suficiente isso. O filósofo Platão usou essa palavra, contente. Ele usou no autocarente para descrever um estado perfeito de vida, no qual não precisa de ajuda ou sustento dos outros, independente das circunstâncias externas. Então eu pensei que como essa tem a ver com dinheiro? Eu tenho que depender do Senhor. Medite antes de entender o que posso querer dizer. Antes de pensar mesmo, meditar nesse versículo, eu pensei que contentamento significa ser satisfeito. Mas não é isso. Não é isso. Não é ser satisfeito e ser independente das circunstâncias externas. Eu posso estar satisfeito com as circunstâncias e não contente. Eu posso ser independente das circunstâncias. Posso também estar insatisfeito com as circunstâncias e, ao mesmo tempo, contente. Vamos pegar essa ideia um pouquinho, Vamos imaginar que meu único transporte é bicicleta. E eu estou querendo uma moto. Eu estou insatisfeito com a bicicleta. Eu estou querendo melhorar. É errado isso? Não. É errado ser insatisfeito com a bicicleta? Não. Eu posso buscar essa. A insatisfação vai fazer o quê? Eu vou querer pegar hora extra. Vou fazer alguma coisa para comprar o transporte. Enquanto essa hora extra não interfere com piedade, estou perdendo a igreja para caminhar, mexendo com vida espiritual, não estou ensinando meus filhos porque é isso. Então piedade, Mas enquanto não interfere com isso, hora extra não está fazendo isso, eu posso ser insatisfeito, mas eu posso também ser contente. Se Deus não providenciou, a minha alegria não depende de ter outro transporte. A minha alegria está autossuficiente. A alegria está em Deus. Tem nada a ver com bicicleta e com moto. Eu estou autossuficiente disso. Mas não. Mas não satisfeito. Não satisfeito,
eu posso procurar uma melhora para a situação. Por uma vez, para a saúde. Quando estou gripado, estou insatisfeito. Eu não quero permanecer assim. Eu quero melhorar. Então eu vou procurar um médico, uma, um, uma erva, um chá, alguma coisa. Mas se Deus não me cura, eu não vou ficar triste, porque estou contente. Tanto faz em doença ou saúde, eu posso estar contente que Deus me colocou em tal situação, contente. A minha alegria não depende em ter saúde, não depende em ter o bem, os bens, é? Então, está entendendo essa ideia de contente é diferente que ser satisfeito. Eu posso ser insatisfeito e procurar melhorar minha situação, mas ao mesmo tempo ser contente, sabendo que se não consigo, a minha alegria não depende do mesmo. Não tem erro em procurar uma vida com condições melhores. Enquanto a procura não interfere com a piedade. Ao mesmo tempo, não posso usar a palavra contente como desculpa a não fazer nada e prejudicar minha família. É? Que também seria um ato não piedoso. É? Não! Família, vamos todos nós 6 pessoas numa só bicicleta, tudo bem. Eu vou trabalhar extra, não vou fazer nada. Eu não estou dizendo de maneira piedosa. Que eu sei que a família precisa de alguma coisa dessa. Precisa, né, entre aspas, que não é comida, nem teto, nem água, nem assim, Mas, para melhor, tá entendendo esse contentamento? Tem pergunta até aqui? Está comigo? Está comigo? Tá bom. Eu acho que piedade com contentamento inclua muito mais, mas a despreocupação com as necessidades. Mateus fala, não preocupa sobre o que vai comer, o que vai beber. Os lírios do campo estão vestindo assim. As aves do campo não precisam preocupar. Você também não precisa, você pode andar contente. Deus vai cuidar. Portanto, não, mas o versículo termina, mas busca primeiro o reino, piedade com contentamento. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A semelhança de piedade, buscai primeiro o reino de Deus. Contentamento, deixa tudo nas suas mãos, não andar ansioso, Buscar primeiro, viver de uma maneira que imita o caráter de Deus, satisfazendo a sua justiça. E Deus disse, você não vai faltar o que precisa. Ter comida, roupa, sem preocupação sobre eles, não significa que a pessoa busca o primeiro reino de Deus, Tem pessoas que têm comida, têm tudo, mas nunca buscaram o reino de Deus. É isso, Tem pessoas que andam em piedade. Existem milhares de pessoas ricas, descrentes, despreocupadas com as coisas. Isso não significa que está em piedade ou com contentamento. Tem pessoas ricas que têm muita coisa, mas se tirar, está triste. Tem pessoas que, quando caiu as ações, cometeram suicídio. Olha aí, perdi tudo, tirou a vida. Eles não estavam vivendo contentes. Tinha muito dinheiro, mas não estavam contentes. Porque foi tirado, fica desesperados, a pessoa te tira sua própria vida, mesmo tendo muito. Existem crentes piedosos, despreocupados com essas coisas básicas, mas não financeiramente livre. Por quê? Porque falta contentamento. Então, para ter uma vida livre, liberdade financeira, precisa ter piedade e contentamento. O princípio de contentamento é o princípio de ter a sua alegria em Jesus, Cristo e nada mais. Tanto faz as outras circunstâncias, recursos financeiros, saúde, educação, essas outras coisas, tanto faz, tem Jesus, tenho tudo que preciso.
sendo doente, insatisfeito, procure melhoras, mas contente. Se Deus quer que continue assim, tudo bem. Aplique com pessoas, perdendo uma pessoa querida. Também, contente. Que Deus tirou tal mãe. A sua pessoa é contente que a minha alegria não depende em circunstâncias. Um paralelo está com o nosso próximo ponto aqui. Contentamento precisa ser aprendido. Em Filipenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala o seguinte: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O último versículo todo mundo conhece, né? Tudo posso naquele que me fortalece. No contexto de aprender a ser contente. O apóstolo Paulo não falou, é automático. É uma coisa que ele precisava aprender. Ele precisava aprender, tinha aqueles dias que tudo era ruim. Ele estava pensando, eu não sei onde eu vou passar a noite dormindo. Eu não sei onde eu vou ficar. Ele passou alguns dias no mar, sem barco. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu aprendi a ser contente. Minha alegria não depende em ter um lugar para dormir. Não depende em ter uma refeição hoje à tarde. Não depende disso. Eu aprendi a ser contente. Tinha outras vezes que o apóstolo Paulo diz, eu tenho tudo. Eu faltando nada. Eu fui para casa de fulano e me deu um banquete. Eu fui para pregar, eu tinha outro banquete lá. Eu tinha 3 camas, opções para dormir. Eu precisava aprender a ser contente. Porque minha alegria não depende disso. Posso dizer que aprendeu, não foi natural. Viver contente em toda e qualquer situação. Ser contente não é uma emoção que eu sinto. Não é emoção. A atitude que eu aprendo. Emoções você não aprenda. A atitude você aprende, é? Eu posso dizer que ele aprendeu em escassez, abundância. No tempo quando tinha muito, ele aprendeu a ter gratidão. Lembrando que foi o Senhor que providenciou, porque tudo pertence ao Senhor. Na abundância é grande prova. Porque quando temos muitas coisas, a tentação é para confiar nas coisas. E esquecer de confiar em Deus. Deus alertou Israel várias vezes. Vocês vão entrar numa terra prometida. Você vai morar em cidades que você não construiu. Você vai comer fruto que você não plantou. Cuidado que você não esqueça o Senhor. Cuidado, cuidado, cuidado. Seja contente no sentido de perceber que Deus deu. Deus pode tirar. E tirando, eu não vou ficar triste. Se estou contente, ou quer dizer, a alegria é independente do que eu tenho, para aprender a aproveitar e usar as coisas para Deus, sem depender nelas, para sua segurança, nem para sua alegria. Então, não é só alegria, e também para segurança. Não depender. Eu creio que às vezes Deus permite pessoas não ter bens, porque Ele sabe que a pessoa vai depender no bem e esquecer o Senhor. Ele sabe que eu dando bens para essa pessoa, a pessoa vai esquecer de viver uma vida piedosa. Vida piedosa. Pessoas enfraqueceram na fé, esqueceram que Deus providenciou várias ilustrações de várias pessoas disso. Pessoas gozando de posições, até satisfeitos com elas, mas não contentes. Não contentes no meio delas. Paulo aprendeu a sofrer sem reclamar, de usar quebra-galho, de funcionar sem coisa. E nessas situações difíceis ele continua com alegria. Como? Porque sua alegria não foi dependente das circunstâncias. Ele era contente que Deus tinha providenciado tudo que ele precisava para uma vida boa. Isto, comida, roupa. A sua alegria não estava nas coisas.
Como? Ele diz, eu precisava aprender. Deus se instruindo, Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, Deus me fortalece nisso. Tudo posso não significa que eu posso vencer o mundo, que eu posso fazer o que quero. Não, eu posso aprender a ser contente. Temos uma barreira hoje, Muitas pessoas dizem que a minha alegria e satisfação dependem de coisas. Se eu tenho uma atitude que eu mereço, melhor. O mundo prega essa, você merece melhor, É a propagação da televisão. Seus cabelos merecem. Suas colegas merecem, Então, compre tal coisa porque você merece, Não seja satisfeito com isso. Você precisa melhorar. Compre nosso produto porque você merece. É o que o mundo prega. O mundo prega, E se você não anda assim, pobrezinho, Você pode ganhar 10 namoradas com esse produto e tem nenhum aqui, O que o mundo está falando, E diz, a sua alegria depende em nosso shampoo. Sua alegria depende em nosso produto aqui. Porque você merece isso. Mentiras do diabo. E as pessoas engolem essas ideias. E não ficam contentes com isso, O que eu mereço? De fato, o que a gente merece? Deus diz que o pecador merece o inferno. É isso. Além disso, é graça e misericórdia. Tendo roupas e comida, é mais do que eu mereço. Eu não mereço comida. Eu não mereço isso. Porque eu sou pecador. Eu mereço o inferno. Mas Deus, na sua misericórdia, deixa a chuva cair nos justos e injustos. E Deus providencia o que estamos precisando, mas não merecendo, Entrei neste mundo nu, ou sair deste mundo nu, Assim. Eu entrei com nada, vou sair com nada. Jó diz, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo que tenho, Deus me deu. Até a força de trabalhar é um dom de Deus. Deuteronômio 8 diz, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrar do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas. Vamos mais uma vez pausar, refletir. Será que já aprendi a ser contente? Eu posso identificar algo na minha vida que se for tirado eu ia ficar triste? A minha alegria está em tal transporte, tal coisa, liquidificador, assim, não sei o que seja for. Será que tem alguma coisa que o ladrão chega na minha casa, quando termina hoje à noite, eu chego na casa e o ladrão já entrou, eu seria triste? Precisamos aprender a ser contente com coisas dessas, Será que você não precisa anunciar com a irmã Bia, mas você pode pensar, já tem. Já tem algo na minha vida que eu estou precisando aprender a ser contente. Porque se for tirado, se ficar ausente, coisa material. Pode ser que não é uma coisa de... Se Deus tira a minha saúde, até coisa física também, Ou será que Jesus é tudo para mim? Tanto faz Marcos Naval ou não, Jesus é tudo para mim. Vamos pegar esse momento, porque eu acho que nós podemos identificar coisas nos nossos próprios corações que eu preciso aprender a ser contente. Outra coisa que também que eu não estou contente porque eu tenho, mas se tirar, Ou eu penso que eu preciso ter, eu penso e não tendo, eu estou querendo, eu estou triste por causa que eu não tenho isso. Outra pessoa pode dizer, eu gostaria muito de ter aquela máquina de lavar roupa e eu não tenho. E por isso que estou triste.
Mesma coisa. Tendo ou não tendo, precisamos aprender a ser contentes. Então, vamos baixar as cabeças, fechar os olhos e cada pessoa orar para Deus. Identificando aquele item, confessando para ser contente. Senhor Deus, está escrito que tudo podemos fazer no contexto de aprender a ser contente. Juro, Senhor, viver vidas piedosas e contentes. Em teu nome. Amém. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer D e depois vamos fazer nossa lanche, é? Vamos olhar D e depois vamos fazer A e S, porque não é exatamente igual em tempo, é? Decidir servir o Senhor. Primeira coisa é money, bens. O primeiro, o M é o O, o E. Pronto, até aqui estamos pegando. Entender piedade com contentamento. Ok? Precisamos aprender isso. Agora, decidir servir o Senhor. E não dinheiro. Decidir servir o Senhor e dinheiro. Escravidão financeira é ligada com a escolha de servir dinheiro. Por isso que eu estou escravo, porque estou servindo, é? Os escravos servem seus mestres. Escravidão financeira é um escravo servindo dinheiro em vez de servir Deus. Muitos crentes sabem que é pecado servir dinheiro. Muitos dizem, eu sei que preciso servir o Senhor. Mas essas muitas pessoas estão enganadas a pensar que não estão servindo dinheiro. Quando de fato está servindo. Versículo 7 e 8, mesmo Timóteo, continuação, explica as necessidades da vida. Comida, roupa, com isso é suficiente. Versículo 9. Os que querem ficar ricos. E a pergunta sai. O que é rico? Os que querem ficar ricos. Para melhor entender isso, vamos entender o que é rico, o que é pobre. Pobreza. Na Bíblia, a palavra traduzida pobre tinha duas ideias. Pobre, no Novo Testamento, vem principalmente de duas palavras gregas. Um significa a pessoa que precisava trabalhar hoje para comer hoje. Eu tenho que trabalhar hoje para comer hoje. E outra, é mais pobre ainda, a pessoa que precisa pedir esmola para comer hoje. Pedir esmola. Essa definição é mais notável quando vimos o que Deus ordena a gente fazer com os pobres. Devemos ajudar os pobres a fazer isso. Ele ordena ajudar os pobres com comida, vestuário, ajudar, comprar. Não é para comprar um jumentinho ou geladeira, é? Essas coisas. Nesta definição bíblica, eu acho que ninguém aqui está pobre. Você precisava trabalhar hoje para comer hoje ou tinha alguma coisa na despensa? Você precisava pedir esmola para comer hoje? Alguém, mas eu preciso comprar fiado. Mas, se eu tenho em casa uma televisão que posso vender para comer, não estou pobre, não. É? Se eu tenho em casa uma outra coisa que eu posso vender e ganhar a refeição de hoje, não. É? Se tivesse outra coisa qualquer que poderia vender e ganhar a comida de hoje, nessas ideias de pobreza, nós não temos isso, é? Riqueza. Riqueza. Então, a palavra rico,
Um rico na Bíblia é uma pessoa no processo de acumular coisa aqui na terra. No Velho Testamento, rico é uma pessoa que estava no processo de obter alguma coisa. Então, se eu tenho mais hoje do que eu tinha 3 anos atrás, eu estou me tornando-se mais rico, é? Nessa definição, acho que também todo mundo ia dizer, com isso eu estou rico, é? Porque se eu tenho mais hoje do que tinha 3 anos atrás, eu estou acumulando, é? Se eu estou com a mesma situação, não tem nada mais, eu não estou enriquecendo, é? Num nível assim, nem pobre nem rico. Mas se eu tenho mais hoje do que eu tinha algum tempo atrás, eu estou me tornando sim mais rico, obtendo ou no processo de obter coisa, seja conta bancária, seja objetos na casa. Temos mais em coisa. Então, o versículo diz: os que querem ficar rico, os que querem acumular coisa mais do que comida ou roupa, caem em tentação. Tentação é uma prova para examinar seu primeiro amor. Querendo acumular coisa material, automaticamente cria uma tentação de cair nela. Não é errado acumular, mas cria uma tentação. E cai na tentação, uma cilada, um laço, uma armadilha, e muitos desejos insensatos, loucos, pecaminosos, nobres, causando danificação. Palavras duras aqui que Paulo usou, em Timóteo. As pessoas que querem ficar ricos, que desejam ficar ricos, podem cair em tentação de laços insensato, loucas, perniciosos, danificação. Então, a pergunta, será que Deus deseja que todos vivem em pobreza e ninguém trabalhe para ganhar uma coisa? Pode olhar desse versículo e pensar nessa, é? Eu acredito que não. Porque a Bíblia fala bem da mulher em Provérbios 31, que trabalha para ganhar luxo para sua família. Seus filhos são vestidos em lá escarlate, é? Sobrando para dar para os pobres. Neste mesmo capítulo, 1 Timóteo 6, os ricos não estão condenados. Deus não condena o rico, eles não condenam por ter coisa, e sim um cuidado, advertência. Cuidado que você anda com piedade e com contentamento. Cuidado que você anda independente disso e seus desejos não estão lhe levando. Então, com essa ideia, atitude é uma palavra-chave. Entendemos o que é pobreza, o que é riqueza, o que é importante agora é atitude. A palavra-chave é examinar o amor, é? Os que, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Os que têm desejo de ficar rico, indica que o desejo é ter a posição de rico. Eu quero ter mais amanhã. Os que fazem riqueza uma coisa importante na sua vida. Os que não são contentes ou independentes das coisas, porém colocam mais importância em ter a coisa. Desejam ser ricos. Estão prontos para cair se capturados arrumados. Por quê? Porque essa é a verdade. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor de dinheiro, ela não diz que dinheiro é raiz, diz o amor de dinheiro é raiz. O amor do dinheiro. O amor de dinheiro pode tornar-se idolatria. Lemos em Mateus 6, também Lucas, que diz, ninguém pode servir 2 mestres, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezar o outro. Não pode servir Deus e as riquezas. Podes ler esse versículo assim. Ninguém pode servir Deus e dinheiro. Tem que escolher. Tem que escolher. Porque nós não podemos servir 2 mestres.
Se eu amo dinheiro um pouquinho, eu aborreço Deus um pouquinho. Será que tem coisa no meio? O versículo não oferece coisa no meio, é? Deus, ou ele vai amar dinheiro, aborrecer Deus, ou aborrecer Deus e amar dinheiro. Vai devotar sua vida a servir Deus, ou vai devotar a vida a servir dinheiro? Mas eu não posso devotar duas coisas. Servindo eu vou desprezar Deus e servir dinheiro, ou vou desprezar dinheiro e servir Deus? A gente sempre quer uma coisa no meio dessa. Pessoas dizem, eu sei que não devo amar dinheiro, mas eu amo mais Deus do que dinheiro. Não é mais e menos, é amar e não amar. É? Não é instituição de, não, mas eu amo Deus desse tanto e amo dinheiro só esse tanto. Não. Se eu amo Deus esse tanto e dinheiro esse tanto, então eu aborreço Deus esse tanto. E aborreço dinheiro essa, mas está dizendo, eu estou servindo dinheiro esse tanto e servindo Deus esse. Pessoas pensam isso, essa ideia, mas você está dizendo, eu desprezo o Senhor. Estou servindo o Senhor. Palavras fortes, é? Palavras fortes. Se eu perguntasse a maioria aqui e dizer, eu quero servir o Senhor, eu não quero servir dinheiro, não. É? Eu não quero servir dinheiro, eu quero servir Deus. Quem é seu Deus? Dinheiro ou Senhor? Josué diz o seguinte, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolha hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Note bem, você não precisa ter riqueza para servir riqueza. Você pode servir riqueza não tendo. Você não precisa ter dinheiro para amar dinheiro. Você pode amar dinheiro mesmo não tendo. Pode amar tendo e não tendo. Pode servir tendo ou não tendo. Um pobre pedindo esmola para sustento de hoje pode amar dinheiro. As definições de necessidade, roupa, água, comida, com isso ser contente, é? Como dizendo aqui, alguém diz, eu amo mais Deus do que dinheiro, é? Um grande coração para Deus e um pequeno coração para dinheiro, é? Mas, se eu amo dinheiro um pouco, pode ser igual a aborrecer Deus. E servir Deus ou um ídolo. Um outro Deus, é? Outro Deus despreza isso, um pouquinho. Eu quero servir Deus, o mestre total, ou só um pouquinho? Nós não podemos servir dois mestres. Nós não podemos servir Deus e dinheiro. Ananias e Safira tentavam servir dois mestres. Não deu certo. Balão tentava servir dois mestres. Não deu certo. Gease, o servo de Elias, tentou servir dois mestres. Não deu certo. Judas Iscariotes queria servir dois mestres. Os resultados de todas essas pessoas eram muito ruins, né? Graças a Deus Deus não é tão duro com todos, é? Hoje existem muitas seitas incentivando pessoas a servir dois mestres, usando a mensagem de prosperidade. Você pode fazer isso e ganhar dinheiro. Você vai na igreja e faz isso e você ganha prosperidade. Tentando servir dois mestres. Pessoas tentando comprar membros da sua igreja com dois mestres. Só falando sobre ofertas, Jesus, sim que vou falar em breve mais. Mas, de fato, os que seguem a lei, acreditando que o evangelho de prosperidade estão servindo dinheiro e não Deus. Porque é impossível servir dois mestres. Se eu não tenho liberdade financeira, o que eu tenho? Escravidão financeira. Se eu estou escravo a outra coisa, estou servindo outra coisa. Se eu estou escravizado e servir para pagar o débito no cartão, eu estou servindo o cartão, um outro Deus. Mas eu não amo tanto, eu não quero, mas estou servindo. Estou servindo. Se eu estou escravo às finanças, eu estou servindo outro, é?
devido ao tempo, não vou ler essa passagem aqui, mas vamos citar o que acontece em Mateus 25, Lucas 19, sobre o mestre que deu talentos aos seus servos, ou minas para os seus servos, fazer isso. Jesus tem uma parábola. Um rei deixou bens nas mãos dos seus servos. Talentos, Mateus 25, minas, Lucas 19. O propósito das parábolas é para advertir as pessoas que o rei foi embora, o rei vai voltar, você tem que prestar contas. A razão da parábola é isso. O rei vai sair e vai voltar, falando sobre Jesus. Jesus não está aqui, mas ele vai voltar e tem que prestar contas com ele. Ele confiou nas mãos dos seus servos alguns bens. O que eu desejo destacar é o seguinte. Algumas dessas pessoas dizem, olha, os 5 que me deu, rendeu 10. Muito bem, meu servo. Os 2 que me deu, rendeu 4. Muito bem. Outro diz, eu não servi. Eu coloquei num lenço, enterrei. Diz, não foi bom isso não. Outro diz, outro talento, eu fiz, produziu. Eu enterrei, não produziu. Tanto faz. Aquela pessoa que decidiu servir o Senhor ou não, tem que prestar conta. Tanto faz. A pessoa que está pagando cartão, tem que pagar a conta de Deus também. Não é só a conta bancária que você tem que prestar conta. Deus também vai cobrar o que você fez enquanto eu estava ausente. O que você fez? Tanto aquele que decidiu servir o Senhor, como aquele que decidiu servir si mesmo, todos precisam dar conta ao Senhor no dia final. Se você decidir servir o Senhor, vai dar conta a Deus. Se você decidir servir dinheiro, também vai dar conta a Deus. Tanto faz. Por quê? Porque o mundo material pertence ao Senhor. Tudo pertence a Ele. Ele diz, eu estou colocando nas suas mãos por um tempo e eu vou cobrar de você. Vou saber como que você utilizou o que está nas suas mãos, porque não pertence a você. É do rei. E eu vou cobrar. Saber se você serviu Deus ou se você serviu dinheiro, tanto faz, eu vou cobrar. Saber como que você gastou. Ou você vai precisar dar conta a Deus em como você utilizou as coisas que Deus colocou nas suas mãos. Eu devo andar com piedade e contentamento. Eu devo buscar primeiro o reino de Deus. Eu tenho que andar com contentamento e decidir servir Ele e decidir não servir mais dinheiro. Então, money pertence os bens foram dados com propósitos. Alguns são providência o que preciso, doar, me guiar, mostrar o poder de Deus, me tornar essa imagem, entender o que significa piedade com contentamento, que não é a mesma coisa de ser satisfeito, e decidir servir o Senhor. Então, com essa, vamos dar uma pausa para alimento, Então, está pronto? Vamos orar? Senhor Deus, dou graças, Senhor, pela maneira que sua graça e misericórdia nos tem dado tantas coisas. Até a comida que vamos comer agora. Estamos agradecidos, Senhor, pela maneira que o Senhor providenciou essa comida. Ajuda o Senhor a aprender também esses princípios e ter liberdade financeira. Em teu nome. Amém.